Saudações, irmãos e irmãs, paz e bens e luz. Eu me chamo André Santos e quero fazer uma partilha aqui, um desabafo um pouco, sobre essa situação religiosa, política que se encontra em nossa igreja. Recentemente houve mais uma situação polêmica em torno da campanha da fraternidade. Parece que dentro da igreja há grupos, Isso sempre existiu, parece não, há grupos dentro da igreja. O mais interessante é que antes se falava de grupos conservadores e progressistas, onde no mapa mental desses grupos sempre tinha uma visão da igreja para frente. Uma de maneira bem mais conservada e outra de maneira bem mais rápida. E hoje, quando a gente olha para essa conjuntura, para esse cenário religioso da nossa igreja, a gente vê assim, não mais de conservadores e progressistas, mas se criou uma outra denominação, direita e esquerda. Quando se tem essa conjuntura direita e esquerda, você olha para o mapa mental, aí você tem um lado e o outro lado. Você não tem frente. E aí quando você olha para esse cenário bíblico, para a pessoa de Jesus Cristo, que é a centralidade da nossa fé, e você vai por aquilo que ele disse, eu sou o caminho. No caminho você encontra, quando você fala em caminho, sua perspectiva é chegar em algum lugar, é chegar na frente. Mas quando você olha para essas pessoas que ficam brigando, ficam andando de lado, direita e esquerda, não se chega a lugar nenhum, mas fica como se fosse uma balança, uma gangorra. O mapa mental é essa, para onde vamos caminhar? Para o lado, não para a frente, que é Jesus Cristo. E aí isso é uma divisão. E aquilo que é divisão, que causa divisão, é diabólico. É diabólico. E o diabo é o divisor. É o divisor. Por isso que quando se há divisão entre A e B dentro da igreja, a gente diz que o diabo está impregnando nessas pessoas, nessa pequena parcela da igreja. Mas o fato é que há grupos que defendem os seus ideais, tudo em nome da fé, cada grupo defende em nome da fé, age de tal maneira, delegrindo, agredindo o outro, agredindo o seu irmão, porque aquilo que a conjuntura que Jesus foi nos ensinar foi que nós somos irmãos. Então há grupos, pessoas que se agridem, que de fato se distanciam do ideal de vida cristã. E isso tudo em nome da fé. Fazem tudo em nome de Deus. Nós estamos fazendo em nome de Deus. Eu quero recordar aqui para vocês uma situação muito peculiar, que a gente só vai compreender olhando para a pessoa de Jesus Cristo. Eu quero lembrar para vocês que andam brigando aí, dizendo em nome de Deus, que todas as suas ações é em nome de Deus. Primeira coisa, antes de eu falar isso, de lembrar isso, eu só quero fazer uma pergunta. Se Jesus estivesse aqui hoje, no seu corpo, ele está presente no meio de nós. A gente bem sabe, mas não compreende. Mas se ele estivesse presente hoje aqui como assim, como meu corpo, assim, de carne, osso e alma, e ele olhasse para as suas situações, aquilo que você defende, como que Jesus agiria para com as outras pessoas? Como que ele agiria tendo essa mesma mentalidade que você? A gente só vai ter essa resposta quando de fato a gente olhar para a vida de Jesus, todo o seu itinerário salvífico aqui no meio de nós. A gente só vai compreender a dinâmica salvífica de Deus olhando para o gesto e as ações de Jesus Cristo. Muitas pessoas aí falam tanto em Deus, em Deus, em Deus, em Deus, agem tudo em nome de Deus. No tempo de Jesus, existiam grupos que acreditavam em Deus. Os judeus acreditavam em Deus, mas não acreditavam em Jesus Cristo, que é o próprio Deus que se fez presente no meio de nós. Então é preciso compreender, quero que vocês lembrem, se recordem, da dinâmica de Deus vir ao mundo na pessoa de Jesus Cristo. É preciso lembrar a encarnação, é preciso lembrar que agora estamos vamos iniciar a Quaresma, um tempo de preparação para a Páscoa, e acredito que a pregação chave está ali naquela Semana Santa, que a gente diz que é a Semana Maior, a Missa das Missas, e infelizmente isso só é vivenciado uma vez ao ano.
que é todo o itinerário que a igreja sugere nas leituras, desde a criação até a glorificação de Jesus. E é preciso relembrar isso constantemente. E aqui, eu vou iniciar aquilo que eu falei, né, um fato importante que vocês precisam lembrar. Vocês que agem em nome de Deus, agem em nome de Deus ao ponto de agredir o Deus que se faz presente no outro. Eu quero lembrar que os judeus crucificaram Jesus, não foram à toa não, foi em nome de Deus. Porque eles, em defesa da fé, como muitos agem hoje, nós estamos defendendo a fé, a nossa fé. Os judeus em defesa da fé, porque ninguém se poderia, para a fé judaica na época, ninguém poderia se fazer como Deus. E vem Jesus e diz, eu e o Pai somos um. Você está entendendo? A gravidade que parece que a crucificação de Jesus, ela se atualiza cada vez mais nos gestos desses supostos grupos que vão se empairando dentro da igreja. Em nome da fé. E dizem que é em nome da fé. Uma fé que não olha para a sua centralidade, que é a pessoa de Jesus Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, está na hora. Essa dinâmica de briga, de grupo A, isso já vem há muitos anos na igreja. E Jesus nos ensinou como vencer isso. Nos ensinou como vencer. No tempo de Jesus, existiam essas confusões, essas situações imorais. Existiam lá os doutores da lei que iludiam o povo. Olha que interessante. Aí quando a gente fala em democracia, a democracia é a voz do povo, e tem aquele ditado popular: a voz do povo é a voz de Deus. Eu fiz uma reflexão esses dias e falei, nem sempre a voz do povo é a voz de Deus, porque o povo gritou, foi induzido. O povo de Israel, lá no julgamento de Jesus, foi induzido pelos doutores da lei a gritar, crucifica-o. O povo foi induzido. Isso para mostrar que numa democracia há pessoas que induzem os outros. E hoje, de maneira mais acentuada, há pessoas que induzem através do dinheiro. São pessoas que vendem seu voto, mas eu não quero entrar nesse detalhe. Mas eu quero dizer que muitas ações que se diz democrática são induzidas através da necessidade do povo. A gente só vai conseguir compreender isso olhando para a pessoa de Jesus Cristo. Lá na crucificação dele lá, ó. O povo gritou, crucifica, porque quis? Não. Porque foi induzido. Foi induzido pelo povo, né? Arranjaram testemunhas falsas para condenar Jesus. Mas o fato é que toda aquela situação lá da crucificação de Jesus, os acusadores o fizeram em nome de Deus. E aí, quando eu digo para as pessoas, olhe sempre para a pessoa de Jesus Cristo, porque a dinâmica que Jesus veio revelar, o Deus que Jesus veio revelar, distancia completamente do Deus que essas pessoas andam pregando. É um Deus vingativo que os povos andam pregando, um Deus punitivo, é um Deus raivoso, né? É um Deus totalmente diferente do Deus amor, do Deus misericórdia, que Jesus veio revelar, mas principalmente um Deus que é Pai. Jesus veio revelar um Deus que é Pai. E Pai de quem? De todos nós. Isso para mostrar que nós somos irmãos. Nós temos que usar a sabedoria de Jesus para saber lidar com as pessoas que pensam diferente de nós. Enquanto os judeus agiam para com os pecadores de maneira veemente e cruel, Jesus vem mostrar misericórdia. Nós iremos converter as pessoas agindo como Jesus agiu, com misericórdia, com amor. Se você quer valorizar a família, seja misericordioso, seja família. Se você quer valorizar o evangelho, seja evangelho. O que é evangelho? É ser Jesus Cristo. É ser Jesus para o outro. Porque a gente será julgado, a gente será salvo, é pelas vezes que nós servimos os mais necessitados. E não pelas vezes que nós saímos guerreando, né, dizendo uma suposta fé, defendendo uma suposta fé, né? Lembre-se
Olhe para a Sagrada Escritura. Lembre-se que quando os judeus receberam 10 mandamentos, criaram 613 para defender a fé. E através desses 613, né, crucificaram Jesus, porque ele se fez Deus, né? Ele se fez contra César. E aí, frente àquele diferente, olha que Jesus disse assim, olha, pegaram uma moeda, né? Pegaram assim, perguntaram a Jesus, Senhor, devemos pagar tributo a César? E Jesus pega uma moeda e diz, quem é essa moeda? É de César, dai a César o que é de César, o que é a Deus que é de Deus. Ou seja, se há pessoas que pensam diferente, que agridem, que falam coisas erradas contra Deus, tá aí, deixa aí pra lá, haja como que mostre. Você só vai converter, só vai mostrar a mentalidade, só vai mudar a mentalidade dessas pessoas, é mostrando de fato quem é Deus, que é amor. Se tem uma pessoa que agride Deus, que veste Deus de não sei o que, que faz Deus de chacota, faz Jesus disso, daquilo, e a gente age da mesma forma, o próprio Jesus vai nos ensinar, olha, se você faz uma festa, promove e convida as pessoas que vão te convidar depois, você já ganhou a recompensa. A mesma coisa é, se alguém lhe agride e você agride de volta, empatou. Você já cumpriu aquilo ali. Então tá todos os dois errados. Quando há agressão de grupos assim, não, ninguém é de Cristo. Tá todos os dois errados. Então por isso, meus irmãos, esse é um desabafo cristão, mas olhe, se vocês têm dúvida daquilo que eu estou falando, olhe para a pessoa de Jesus Cristo. Olhe para a centralidade, tem os mesmos sentimentos que Cristo. São Paulo vai dizer na carta aos Filipenses, tem os mesmos sentimentos que Cristo, esvaziou-se em si mesmo para nos mostrar a graça. Né? E São João vai dizer lá, né, no Evangelho, olha, se por Moisés foi nos dado a lei, em Cristo foi nos dado a graça. E a graça é bem maior do que a lei. Muitos de nós querem punições para as pessoas que andam errado, eu quero isso e isso, aquilo, até a morte. É porque simplesmente não compreenderam, não olharam para a dinâmica de Cristo. Isso, querer a morte das pessoas, querer as punições, isso existia antes de Cristo. A lei de Italião falava isso. Mas vem Jesus e mostra a dinâmica de um Deus todo misericordioso. Um Deus amor. Muitos ainda agem, infelizmente, agem como os judeus, esperando Jesus. O libertador vem. Deus prometeu um libertador. Que parece que o povo que vivia na opressão esperava um libertador que fosse opressor também. Um libertador que fosse tirano também. Só para derrotar uma tirania, tinha que ser tirano. E aí vem Jesus, simples, humilde, manso e humilde de coração. E mostra que o seu reinado é o reinado do amor e do serviço ao próximo, somente dos mais necessitados. Isso foi uma gota d'água para o povo judeu na época. E não reconheceram o rei dos judeus. Então que possamos reconhecer Jesus como centro da nossa vida e mudar essa história de divisão no meio da nossa igreja, no meio da humanidade. Que Deus abençoe a todos vocês.